E aí, mano? De boa? Sossegado? Deixa eu te perguntar, você sabe o que é um banco de capacitor? Você sabe para que ele serve? Qual que é a função? Por que eu pago, tá, uma multa para a concessionária se eu não tiver ele? Quer saber essas respostas? Então fica comigo. E aí, mano? Olha só. Em primeiro lugar, eu sou o Júnior Araújo, aqui da JN Elétrica e Automação. Tá? Você está no canal Papo de Eletricista. Já vai dando seu like, seu joinha aí, ou melhor, deixa para o final, caso você tenha gostado, se esse conteúdo foi ótimo para você, se foi bacana. Deixa eu te falar, você sabe o que é um banco de capacitor e para que ele serve? Por que eu preciso de um banco de capacitor? Por que eu pago multa caso eu não tenha um? São perguntas frequentes que eu recebo aqui, tá? E eu monto muito quadro de banco de capacitor. Então, é bem simples, tá? Existem três tipos de potência: a ativa, a reativa e a aparente, tá ok? A potência aparente, vamos chamar assim, ela é a potência do equipamento. Então, ela é a potência do equipamento, é a potência que eu digo que aquele equipamento tem. Então, um motor de 2 CV tem 2 CV, acabou. Essa é a potência, tá, aparente dele, não tem o que dizer. Já a potência ativa é a potência real que aquele equipamento, tá, potência real que aquele equipamento está usando. Tá? Nesse caso, nós estamos falando de carga. Ou seja, eu estou pegando. Então, é a potência que aquele equipamento está pegando da concessionária. Tá? Que ele está precisando para funcionar. Só que se você for lá e olhar em um tipo de carga especial, tá? É um tipo de carga especial, que são os motores e transformadores, tá? Eles geram, então existe uma terceira potência por causa desses carinhas aí, tá? Que é a potência reativa. Se você olhar lá na placa do teu motor, você vai ver que ele tem tantos por cento de eficiência. Ou seja, ele pode ser 0,85, 0,80 de eficiência. Ou seja, isso é a real, é a ativa, a potência que ele vai usar para o trabalho que ele vai exercer. Tá bom? Já a potência reativa é aquele resto. É aquele resto. Não foi 0,80 alguma coisa ou 70 alguma coisa, já tem motores eficientes aí, não tem? Então, esse é aquele resto. Ele só fica sujando o sistema. Então, a potência reativa, ela fica ali formando um campo, tá? E sujando o meu sistema, dando peso a ele sem necessidade. E ele é produzida, tá ali, pela parte de indução desses equipamentos. Então, esses equipamentos, eles trabalham ali com indução. Então, eu gero, né, uma energia, vamos chamar essa energia de indutiva. Tá? O que a energia indutiva faz? Ele faz com que a minha reativa, a minha potência reativa, ela só caia, ela só fique pior a cada vez. Resultado, eu preciso de um equipamento para contrabalancear isso. Quem é este equipamento? Os capacitores. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou colocar uma célula capacitiva para injetar, tá, uma energia capacitiva que vai anular a energia de indução, indutiva, e vai fazer com que esta potência reativa fique bem próxima a nula, a 1, onde ela basicamente não exista. Tá? Qual é este índice? Se eu for trabalhar lá aqui com a minha concessionária, tá? Pelas normas da ANEEL também, aqui para mim é 0,92. Então, qualquer coisa abaixo de 0,92, eu vou pagar multa. Ou seja, toda vez que eu injeto aqui, ó, uma energia de um motor, toda vez que eu ligo um motor elétrico, tá? Esse motor ele vai gerar essa energia indutiva, eu vou fazendo com que a minha reativa só caia,
O que eu preciso? Eu preciso de um banco de capacitor, eu preciso colocar células capacitivas para fazer com que os capacitores façam esse índice, tá, da reativa ficar muito próximo de 1, que é nulo. Você imagina isso. O 1 aqui é nulo, é o ideal. Tá? Eu não tenho nem reativa e nem capacitiva. Por que nem capacitiva? Porque é bem simples. Se eu colocar muito capacitor também, porque o pessoal vai falar, então nesse caso é só pegar lá e colocar um monte de capacitor e pronto. Se você fizer essa relação, ele passar daqui para cima, esses capacitores vão só consumir energia. Ou seja, você deu um tiro no pé. Você achou que você ia estar economizando, você está gastando mais caro na tua conta de energia. Ah, eu estou corrigindo, beleza, mas eles viraram consumidores. Eles não têm mais um serviço no seu sistema, eles só estão consumindo energia e a tua conta de energia vai vir mais cara. Então, o ideal é fazer o cálculo certinho do que eu preciso injetar. E com isso, eu tenho 3 tipos de colocar essas células para funcionar. Simples, bem fácil. A primeira é direta, é manual, é junto, é 1 por 1. Ou seja, toda vez que o meu motor ligar, eu faço o cálculo do tamanho desse motor, já tem um monte de tabelas aí, inclusive de várias marcas grandes, se você for no site da WEG, você acha. Se o meu motor, se o seu motor for da WEG, você olha lá no site da WEG, se o meu motor, quando eu ligo o meu motor, eu já olho na tabela, eu já acho qual que é o capacitor que eu preciso entrar junto com ele para anular essa energia dele. Na hora que o meu motor partir, eu já parto, tá, a outra contactora junto, que vai acionar, que vai alimentar, tá, a minha célula capacitiva. E aí, a minha célula vai trabalhar em conjunto com o meu motor. Desliguei o meu motor, a minha célula sai. Liguei o meu motor, a minha célula entra. Eles ficam funcionando deste jeito. Preciso colocar a minha célula lá na beira do motor? Não, não. Ela vai ficar aqui no quadro de comando, aqui, tudo certinho na salinha. Tá? Qual que é o segundo modelo? Eu montar um banco de capacitor, também for lá, faço o cálculo para horário de trabalho, de funcionamento, tá? E aí eu achei ali o valor do meu banco capacitor, quanto eu preciso injetar no meu sistema para que eu iguale ali. Nesse caso eu posso montar um banco, tá, programado. Qual que é a função dele? Vamos imaginar, eu preciso injetar tantos kVAR enquanto minha empresa está funcionando. Nesse dia eu ligo todas as máquinas, tal, fiz ali o cálculo, eu sei que eu preciso injetar. Então eu vou colocar um banco programável. Deu tal hora, ele entra. Deu tal hora, ele sai. Assim eu vou controlar ali pelo horário de funcionamento da minha fábrica, ou o horário de funcionamento dos meus equipamentos na minha fazenda. Se eu estou no carregamento, no descarregamento, não sei. Tá na pré-limpeza, ou se é uma fábrica e nesse horário ele funciona, se é um frigorífico e ele começa a funcionar das 4, não sei. Então, só que nesses horários aí, ó, eu vou programar, vou colocar lá, imagina que seja um time, tá? E aí, deu o horário, parou, ó, vou parar para o almoço, eu desligo as máquinas. Nessa de desligar as máquinas, esse horário está pré-programado aqui e eles ligam o banco também. Então, o banco entra tudo e sai tudo, ele entra tudo e sai tudo. E aí eu posso programar vários bancos, né, para entrar individualmente, cada um com a sua necessidade. Esses são os bancos programáveis. O terceiro modelo são os inteligentes, aonde eu coloco, tá, um controlador, tá, um processador, ele é um computador que ele vai estar fazendo esses cálculos aí todo o tempo. Ele vai estar monitorando a tua rede, você vai instalar eles têm um custo mais elevado, e ele vai estar todo o tempo monitorando, tá, o seu sistema. Ele vai saber quanto é que precisa ser injetado a cada momento, e aí ele vai injetando e tirando, injetando e tirando. Injetando, preciso de mais, ele põe outra, se precisa ele põe outra, ele põe outra, ele põe outra. Opa, começou a desligar o motor lá, ele já reconhece o sistema e começa a tirar essas células. Então, ele sempre vai manter ali o sistema no ideal. Então, existem esses 3 modelos. E garanto para vocês, a conta de energia, ela vem salgada. Se eu superdimensionar o meu banco, se eu não fizer o meu serviço direito, esses capacitores vão consumir energia e vai aumentar o meu consumo de energia. Se eu subdimensionar, eles não vão corrigir o fator
de potência, tá? E a minha concessionária vai entender isso, tá? Porque ela tem um relógio lá específico próprio para essas unidades consumidoras e vai me gerar uma multa. Por que um relógio próprio? Hoje só são cobrados, tá? Multa por falta de banco de capacitor, vamos chamar assim, para grandes produtores. Ou seja, para quem já tem ali um transformador próprio, para indústrias, para fazenda. Aqui para a cidade ainda não se aplica isso. Não sei até quando também. Ok? Mas assim, você precisa de um relógio especial lá. E esse relógio normalmente ele já vai olhar o que entra na ponta, o que fora de ponta. Quem sabe do que eu estou falando aqui, tem um relógio desse, sabe como é que funciona. Se você não corrigir isso, esse relógio ele vai descobrir, tá? Que a reativa está muito fora de controle e aí eles vão te pagar uma multa. E você vai pagar essa multa até você corrigir isso. Tem clientes aí que pagam multas altíssimas. Eu já vi cliente pagar multa aí de 10, 15, 20 mil reais por mês, tá? E aí ele vai lá e faz um banco de capacitor de 30, 40 mil reais e resolve esse problema. Já pensou você pagar 10 mil reais de multa todo mês? Em um ano você pagou 12, 120 mil reais. O banco de capacitor custa 40, 30. Não sei se você for fazer ele inteligente, se for fazer ele fixo por motor, talvez fique até mais barato. Ok? Então, assim, isso é um banco de capacitor e é para isso que ele serve. Ok? Eu espero que tenha ajudado. Se ajudou, dá o like, dá o seu joinha lá. E não esqueça, sempre acompanhe aqui o Papo de Eletricista, porque temos um monte de informação boa para passar para os nossos clientes.